Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira live da Choice aqui no Brasil. É um grande prazer, uma grande satisfação. A gente está junto aí com nossos colegas Felipe e Jonathan, gerente da Granja São Bernardo. Bom, antes de a gente começar, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Jorge Leuven, sou gerente comercial da Choice. Atuo também em alguns clientes no Brasil e alguns clientes no Paraguai, Argentina e Uruguai. Os amigos aí que estão acompanhando também. Nosso colega da Choice, Felipe Gomes, veterinário, tem mestrado pela Unesp e trabalha desde 2018 na Choice, não só no Brasil, mas também na América Latina. Estou responsável pela área de serviços técnicos da Choice. O Jonathan, gerente de granja premiado pelo terceiro ano consecutivo, nosso grande amigo e colega. Ele é gerente da Granja São Bernardo, que fica no Paraguai, da propriedade do Dr. Hugo Schaffert. É uma granja de 2.100 matrizes e em 2019 ampliou para 3.000. E mesmo com essa ampliação durante o ano de 2019, conseguiu manter altos níveis de resultados. 2019 fechou pelo levantamento da empresa Agnes, foi novamente premiada pela Agnes, e dentre as granjas com mais de 3.000 matrizes dentro de toda a América Latina, teve o melhor desempenho. Então, gostaria de parabenizar o nosso amigo Jonathan e dar uma breve palavra para ele comentar sobre essa coleção de troféus aí que ele está fazendo. Bom, boa tarde a todos, Jorge, Felipe, a todos que estão ouvindo neste momento. Na verdade, é uma honra, né, poder estar recebendo esses prêmios, né? Mas o melhor de tudo, sim, realmente é saber que fizemos o dever de casa. Não é porque estamos em primeiro ou estamos em segundo, e sim que eu acho que nós aqui queremos fazer cada dia mais o nosso melhor, e sim chegar ao final do nosso dia e saber que nos superamos cada dia mais, né? Apesar do grande desafio que foi sair de 2.100 matrizes e ir para 3.100 matrizes e conseguir manter os números, né? Então, realmente, para nós é um privilégio e, sem dúvida alguma, é mérito de toda a equipe que hoje apenas estou representando. Beleza. Obrigado, Jonathan. Então, indo para o tema da nossa live de hoje, vamos abordar as evoluções de manejo, pontos-chave, para ultrapassar os 35 desmamados fêmea-ano. Hoje a nossa ideia é falar mais sobre os aspectos reprodutivos, já que em conversa com o Felipe e com o Jonathan, a gente chegou à conclusão que ficaria extenso demais para a gente falar até o setor de maternidade. Então vamos dividir em duas etapas. Hoje vamos focar na parte de reprodução. Nos próximos dias vamos informar todos vocês sobre a nova data aí para a segunda etapa, a segunda parte com a fase de maternidade também. Como é que vai funcionar a live de hoje? Então vai ser conduzido pelo Felipe e pelo Jonathan, tá? A gente vai dividir em 4 tópicos. Ao final de cada tópico, a gente vai abrir para perguntas. Então vocês podem enviar as perguntas ali pelo chat do YouTube. A gente vai anotando, vamos responder na medida do possível, que a gente não conseguir responder, encaminhamos aí para o Felipe e para o Jonathan responderem assim que possível. Então, a gente imagina uma duração aproximada de 1 hora, tá? E vamos dar início então. Então, agora eu passo a palavra para o Felipe e para o Jonathan. Boa live, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Jorge. Também queria dar os parabéns para o Jonathan, né? Pelo terceiro ano consecutivo, assim, é uma coisa bem expressiva, né? Eu tenho o prazer de acompanhar rotineiramente a granja de vocês, de estar com vocês cada 2, 3 meses aí na granja, e sempre que eu vou, sempre que eu visito, é um aprendizado novo. O trabalho magnífico que vocês fazem ali com a gestão da granja, com o manejo dessas fêmeas, assim, é brilhante, né? A questão do desafio que foi ano passado, também pude acompanhar, né? Um pouco
da preocupação do Jonathan, né? Introduzir 1.100 marrans no plantel em um ano, o problema que é, né? O desafio que é, mas no fim a gente conseguiu manter, né? Vocês conseguiram manter os resultados aí. E a expectativa para esse ano, como a gente conversou, é os 35 para mais, né, Jonathan? Com certeza, Felipe. Fechou o primeiro trimestre aí já batendo os 35 praticamente, né? Esse primeiro trimestre que para muitos é considerado um desafio na suinocultura, né? Esses 3 primeiros meses aí do ano. Mas é isso. Como o Jorge falou, a ideia hoje é um bate-papo aqui, né? A gente elencou os principais pontos-chave da parte reprodutiva para alcançar esses resultados. Eu vou fazer comentários, o Jonathan vai abordar a parte prática, o que ele efetivamente faz na granja, certo? Então, é isso. Vou compartilhar aqui a apresentação. Tá? Então, a ideia é essa, a gente pegar os manejos para a gente alcançar esse número aí, 35 desmamado fêmea. Seriam os 3 tópicos que a gente aborda hoje, a parte de seleção, a preparação das marrãs até a cobertura. O ponto-chave, que para mim desses 3 é o mais importante, é a detecção de cio e a inseminação. E a parte da nutrição dessas fêmeas em gestação, tanto as marrãs quanto as matrizes do plantel, certo? Coloquei esse primeiro slide aqui, praticamente toda a equipe da UPL da São Bernardo, né? Passar para o Preto comentar um pouquinho dessa turma aí que faz isso acontecer, né, Preto? Perfeito, Felipe. Sabe, é o apelido do Jonathan, tá? Ele é carinhosamente chamado de Preto por todo mundo. Assim mesmo, assim mesmo. Na verdade, Felipe, eu não poderia começar essa live sem antes mostrar esse time aí, que realmente, sem eles, isso não seria possível. A gente sabe o desafio que é trabalhar em granjas, a rotina, todas as dificuldades que tem, e saber que tem pessoas aí que começaram comigo lá há 10 anos atrás e hoje fazem papéis fundamental dentro da granja. Realmente, assim, ó, Felipe, já passei por muitas granjas, tive a oportunidade de conhecer muitas granjas e vi grandes profissionais, né, trabalhando, mas realmente, assim, ó, o espírito de equipe que tem a nossa equipe da Granja São Bernardo é algo fora do normal, entende? É algo que, ó, com o tempo fomos conquistando isso. No passado, com o rodízio alto de gente, até realmente a gente encontrar essas pessoas que hoje faz parte da nossa família, que passamos mais tempo junto, que muitas vezes dentro da nossa casa com esposa e filhos, né? Então, aqui a gente vê na foto embaixo ali, eu comemorando o aniversário dentro da granja, festa surpresa, no setor de maternidade. Nas outras 2 demais fotos, a gente vê no momento de fazer as metas, né, que é algo muito importante, porque se nós não temos metas, qualquer coisa serve para nós, né? Então, nós temos isso muito claro e muitas vezes acabamos não alcançando algumas metas, porém sempre nos superando. Dificilmente a gente passar um ano onde a gente não nos superou. Muitas vezes não alcançamos nosso objetivo, porém nos superamos com resultados comparados anos anteriores, né? Até muitas vezes quem monta as metas hoje é a equipe de trabalho, né? O Hugo nos deu essa liberdade por conhecer o time que ele tem na mão e saber que os desejos do time é igual ao dele e sempre com muito desafio. Então, ao final de cada meta, a gente apresenta para o Hugo e ele dá o aval para ver se está ok ou não, se tem que aumentar um pouquinho mais, mas sempre supera as expectativas, né? Então, realmente, tudo aquilo que vamos falar hoje, se não tiver essas pessoas para executá-la, fica difícil. Fica realmente muito difícil. Então, não poderia começar isso sem antes agradecer a cada um dos meus colaboradores, que sei que muitos deles estão ouvindo isso hoje. Que sem eles, se não fosse por eles, eu também não estaria aqui hoje presente. Com certeza, não teríamos os números que tem. Pelo ano desafiador que foi, né? Onde colocamos, Felipe, 1.400 leitoas, marrãs, dentro de 20 semanas. Né? Não foi apenas 1.000 leitoas no ano, não, foi dentro de 20 semanas, entre reposição interna
e a própria ampliação. E onde fizemos um trabalho brilhante com essas fêmeas e estamos colhendo frutos. E é isso que a gente vai falar hoje sobre a preparação dessas fêmeas, o cuidado, porque, sem dúvida alguma, é o futuro da nossa granja. Perfeito, Preto, perfeito. Bem bacana essa parte de você comentar isso aí, porque podemos ter a estrutura que for, a maneira que for, o manejo que for, mas se quem executa ali não tiver capacitado, não tiver principalmente motivado para isso, a gente não alcança nada, né? Com certeza, Felipe. E hoje, nosso time, eles são automotivados. Hoje, não precisa mais estar todos os dias. Hoje, eu saí totalmente da parte operativa da granja, né? Realmente, o que tem no início, claro, há alguns anos atrás, quando recém assumi a gerência, comentar um pouquinho da minha passagem pela granja. Eu entrei em 2010. Estou apenas 10 anos na suinocultura, eu sei que é pouco tempo. Tem profissionais aí de 20 anos e muito mais, e é meu objetivo chegar também nisso. Hoje não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar com suínos. E tive a oportunidade de trabalhar 4 anos como encarregado da gestação, laboratório e da recria, preparação de fêmeas. E por 2 anos também como encarregado no setor da maternidade, né? E agora, justo em abril, completou 4 anos que estou na gerência. Então, hoje, toda a parte operacional dos granjas, dos manejos, eu conheço, eu fui que fiz parte de todas essas mudanças, né? Introduzi trabalhos dentro da granja, e hoje é algo que eu me vejo, fui privilegiado, posso dizer assim, por carregar na minha bagagem essa oportunidade de trabalhar e saber o que é realmente manejo dentro da granja, o que é faltar um colaborador dentro da empresa, né? Que isso, sem dúvida alguma, eu carrego e eu sei da importância disso. Perfeito, então. Muito bom. Dando sequência aqui, a parte prática, né? Vai falar de um ponto bem importante, né? Principalmente para aqueles que trabalham com avós dentro da granja, aqueles que fazem a própria reposição, né? Que é a seleção dessas fêmeas já na maternidade, né? A gente já começar uma seleção para aquela futura reprodutora no setor de maternidade, né? E se a gente não tiver qualidade nessa fêmea ao nascer, ao desmame, com certeza a gente não vai ter uma qualidade reprodutiva no futuro nela, né? Aqui são 4 pontos, também deixo o Preto comentar como que ele faz, a maneira que ele faz na granja, sobre a seleção. Eles trabalham com reposição interna, né? Então, passa a bola para você comentar desses pontos aí, como que é feito na São Bernardo. Perfeito. Hoje a gente trabalha em torno de 20% das nossas fêmeas são avós, né? Temos as bisavós também dentro da granja. Atendemos uma grande parte do mercado nacional aqui no Paraguai. E como o Felipe começa ao nascimento de uma fêmea. A primeira seleção que é feita é o momento do parto. Ou seja, ao finalizar o parto, todas as fêmeas de seleção, ou seja, as filhas das avós, que tenham menos de 1 quilo, a gente não aparta ela. Ou seja, ao momento do nascimento, a gente coloca um brinco nelas. Para quê? Para que após o parto, 12, 20 horas, que já estão todos colostrados, eu possa fazer a uniformização, né? Para que eu não deixe porque é uma CG36, eu não posso mexer ela porque ainda não foi colocado brinco, não foi feito tatuagem. Então, a gente, ao momento do parto, a gente já coloca esse brinco, a gente conta o número de tetos, né, que a gente tem hoje como média 16 tetos, praticamente já não é mais média, e sim mínimo 16 tetos a nossa seleção, porque se nosso objetivo é desmamar, coloca 15 leitão, 14 leitão, uma fêmea com 16 tetos quase não é mais suficiente. Então, a gente seleciona como 16 tetos mínimos, tapamos todos, para que não esteja nenhuma lesão neste momento. E como comentei no início, coloca um brinco, para que possamos já uniformizar as camadas, para que possamos dar condições a todos esses leitão. E após o desmame,
no momento do desmame é feita uma outra seleção. Se por aí alguma daquelas fêmeas que eu coloquei o brinco refugou nesse intervalo, a gente tira esse animal, a gente corta o brinco dela para não ficar, para a gente não correr o risco de acabar pegando esse animal lá na frente. Perfeito, Preto, perfeito. Bacana. Bom, essa parte aqui também, dando sequência, né? Na parte de adaptação e preparação das marrãs, seria um ponto importante, principalmente aqueles que recebem as fêmeas ali com 160, 170 dias na granja, né? Que geralmente a parte sanitária, vamos dizer, das granjas de origem, ou pelo menos é igual à granja de destino, ou é superior. Então, a gente tem um desafio já nessa adaptação da fêmea, ou seja ela uma avó, ou seja ela uma F1, né? Então, é interessante a gente abordar a parte sanitária, né? Fazer um adequado plano vacinal para a granja, fazer uma antibiótico terapia ali na chegada dessas fêmeas, certo? Um feedback ou com fezes de maternidade ou com mumificados para essas fêmeas, para a gente expor elas na chegada ali, na fase de preparação aos patógenos já da granja, certo? Outro ponto é a parte de alojamento, isso também o Preto pode comentar alguma coisa ali na parte de alojamento dessas fêmeas, né, a partir de 100 quilos ali. Bom, Felipe, como nós temos as nossas marrãs dentro do nosso plantel, né? Porém, a gente faz todo esse protocolo vacinal conforme os nossos problemas sanitários, né? Que eu acho que cada granja tem a sua realidade. Isso que é muito importante, quem cuida do estado sanitário da granja sempre está recomendando isso. E a partir dos 100 quilos, ou a partir dos 170 dias de vida, onde a gente começa a fazer a restrição alimentar dela. Ou seja, aí acontece a terceira seleção. Neste momento, a gente seleciona os animais que têm o peso ideal, desejado, apartamos elas, não mais que 10 animais por baias, mas respeitando ali como mínimo 1,5 ou 2 metros quadrados. Nessa fase, a partir de 100 dias, nós usamos aqui, tem até mais de 2 metros quadrados para poder trabalhar, até porque nós não alimentamos elas nos coxos, nos comedeiros, né? A gente alimenta mesmo no piso, para que realmente todas elas possam comer a quantia X, que vamos falar daqui a pouco, né? E a partir dessa data começa muito o estímulo com o macho. Muitas pessoas falam, começa a detecção de cio. Na verdade, o que nós fazemos aqui é realmente o estímulo ao cio. Fazer essas fêmeas realmente entrar o mais rápido possível ao cio, para que ela possa ter pelo menos como 3 cio antes da cobertura. Certo, perfeito. E o terceiro ponto, como você já deu uma introduzida, é na preparação dela, principalmente na questão de crescimento a partir dos 100 quilos, né? Que é essa restrição alimentar que a gente faz, dos 100 quilos a cobertura, para manter esse GPD aproximado 550 gramas, de 100 quilos a cobertura. Esse objetivo é a gente reduzir a conformação muscular dela e, contrapondo o desenvolvimento muscular, a gente aumentar as reservas de gordura, para ter aquela espessura de tocinho mínima, né? A gente vai destrinchar esses tópicos aí para frente. O Preto vai comentar da experiência dele na São Bernardo com relação a essa restrição alimentar, tá? Então, complementar a questão do programa vacinal após chegada, um programa terapêutico ali de antibiótico terapia, 14 dias, para a gente evitar que a fêmea tenha aquela sentida muito drástica no momento da chegada, a gente já pode ter uma perda de desempenho ali no começo. Tá? Fazer esse programa de contaminação progressiva, e aqui eu deixo como sugestão quatro pontos que a gente pode trabalhar, que é a questão dos mumificados e placenta, pensando nas doenças reprodutivas, né, circovírus, parvovírus, a questão de resto de ração de maternidade, tanto de leitão quanto de porca, pensando em doenças que são transmitidas por secreção nasal e saliva, né, principalmente as doenças respiratórias, as fezes de leitão de maternidade, para a gente já adaptar as novas marrãs nossas no plantel aos desafios entéricos da nossa granja,
E esse ponto também eu acho bem importante, a gente tem visto cada vez mais em prática nas granjas, que é a introdução de uma matriz de descarte em bom estado de saúde, junto com as marrãs em preparação. Tá? Aqui só para elencar os materiais, né, fezes, urina, saliva e secreção nasal umificada e placenta, o que cada um oferece de desafio para a marrã, né? Para qual patógeno, para qual doença ele oferece uma proteção, uma contaminação ali, né? Aqui só um esqueminha para mostrar mesmo o programa de adaptação e preparação da marrã, né? Parte de vacina, primeira e segunda dose ali com intervalo de 3 semanas. Programa terapêutico, sempre deixando aquela janela ali de 14 dias de janela imunológica. E a partir dos 20 dias, 3 semanas após chegada ali, a gente iniciar a contaminação dessa fêmea, né? A partir mais ou menos dos 180, 185 dias. E a questão de exposição ao macho, deixa o Preto também, porque é com ele mais essa parte prática aí. Como é que é feito lá, Preto? Compartilha com a gente. Perfeito, Felipe. Na verdade, comentei um pouco antes, nós começamos esse trabalho a partir dos 170 dias aqui da nossa granja. Nosso objetivo é que possamos, pelo menos, apresentar 3 cio antes da cobertura. E realmente esse trabalho é muito intenso, né? A gente coloca um macho como no máximo 10 fêmeas. Essa baia não deve ser muito grande, né? Para que realmente esse macho possa ter um contato maior com essas fêmeas. Tem granjas que passam 2 vezes ao dia, isso é fantástico. Nós, para a nossa realidade, pelo número de trabalho que nós temos, fazemos 1 vez ao dia. E no nosso caso, estamos contentes com os números, né? E a importância dos machos, ter um volume grande de machos, para que você possa ver esse revezamento de macho todos os dias, né? Conheço granjas, né? Conheço granjas chamadas São Bernardo, que no meu tempo fazia isso, que eles tinham um nome e apelidos. A gente vinha, eles vinham caminhando atrás de nós, né? Então a gente foi aos poucos mudando, falando isso de 7 anos, 8 anos atrás, lá no meu início de gestação, onde a gente foi realmente vendo a importância do macho maduro, macho com muito libido dentro da granja, que hoje é um dos nossos maiores, se não for o nosso maior colaborador, falando na parte reprodutiva. Então, assim, esse trabalho com o estímulo no início, na preparação dessa fêmea, é fantástico, é importantíssimo. Sim, sim, eu achei interessante a parte que você fala da questão de trabalhar com vários, não vários, né, mas diferentes machos ali no dia, porque é até um ponto que a gente discutiu esses tempos, né, tem as marrãs que gostam dos pintadinhos, tem as marrãs que gostam dos rosinha, né, então, assim, a gente mudar a posição do macho ali diariamente, ou tentar, quando possível, 2 vezes ao dia, usar um macho de manhã e outro macho à tarde, isso aí tem colaborado bastante, né? Uhum. Dando sequência aqui, outro ponto importante, assim, que a gente vê bastante desafio, principalmente agora com a entrada do outono e inverno, assim, que os nossos dias acabam tendo 10 horas de luz aí, malemar 10 horas em algumas regiões, né? Que é a parte de iluminação dentro de um galpão, tanto de preparação de marrã, né? Quanto a parte de iluminação nas fêmeas gestantes ali, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho, o Preto, disso aí. Perfeito. Essa imagem aí foi tirada há menos de 1 semana atrás. Realmente a gente investiu bastante, né? A gente investe muito, Felipe. A gente investe muito naquilo que realmente a gente vê onde tem retorno. A gente não quer rasgar dinheiro, porém não importa o que a gente vai investir desde que haja um retorno. Então a gente colocou um número de luz muito alto. Isso a gente já vem, esse galpão aqui é um galpão novo da ampliação nosso, porém nosso outro galpão de cobertura também tem no mínimo 250 lumens, daí disparado para frente. A gente tem um temporizador
onde não precisa ninguém se preocupar em ligar ou desligar a luz. Com isso, eu tenho certeza que meus animais tenham os 16 horas por dia de luz, né? Isso aí, o impacto nas fêmeas cobertas até o 7º dia do IDC, e a gente sabe que uma fêmea que entra em cio, tem um desmame e cobertura de 4 dias, tem quase um leitão a mais que uma fêmea que é coberta no 5º dia. E assim, consequentemente, a fêmea que é coberta no 6º dia tem um leitão a menos nascido. E isso não é privilégio, exclusividade da São Bernardo. Todas as granjas onde eu conheço têm esse mesmo número. Quanto mais rápido essa fêmea entra em cio, quanto mais rápido ela é após o desmame é coberta, ela tem um leitão, como no mínimo, de um dia para o outro. Então, a gente realmente tem muito claro isso aí, e não tem coisas que não podemos mesquinar em investir, né? Ok. Felipe, concluída a primeira parte? Nessa parte, sim. Tá aberta a pergunta aí, não sei como é que tá. Tem uma pergunta aqui da Luana Tomé e também do Zé. O Zé lá de Concórdia. Abraço, Zé. São parecidos. A Luana pergunta como é que o Jonathan faz para motivar a equipe, e o Zé pergunta como é que é feita a remuneração, como é que você faz esse estímulo, esse cálculo aí para a remuneração. Acho que as duas coisas não são a mesma coisa, acredito, né, Jonathan? Mas estão ligadas, né? Bom, a segunda pergunta não consegui entender muito bem, Jorge. Como? Cortou um pouquinho? Como seria a segunda pergunta? Sobre a remuneração, o estímulo da remuneração, como é que você faz os cálculos para premiar? Perfeito. A questão da motivação das pessoas, eu tenho muito claro assim com a nossa equipe. Eu falo isso semanalmente nas reuniões que eu tenho com eles, a equipe da maternidade, a gente tem um fechamento semanal com eles, onde a gente juntamos os 3 turnos, o turno da madrugada, da noite, para estar nessa reunião. Além disso, tem a reunião diária, que todos os dias a equipe da maternidade se reúne, a equipe da gestação se reúne à tarde, isso diariamente. Para que isso? Para que a comunicação entre eles e eu possa fluir, entende? Para que possamos falar sempre a mesma linguagem. E isso cria o quê? Um vínculo também com a equipe, né? E algo que eu comento sempre com o nosso pessoal, que nós temos que ser felizes. Em que sentido ser feliz? Cara, eu acordar todos os dias de manhã cedo, vim trabalhar uma atividade onde eu realmente não ame, tu não vai produzir, não vai ter resultado. Isso é num casamento, né? E eu sempre dou um exemplo assim, ó, que existe casamento que não tem amor, existe muitos, né? Por algum motivo, por algum interesse ou por alguma circunstância que aconteceu no caminho, né? E a chance de esse casamento não dar certo, qualquer 2, 3 desafios vai acabar destruindo esse casamento. Não que que existe um casamento com amor não possa terminar, claro que sim, porém muito mais difícil. Então, quando realmente as pessoas amam essa atividade, a forma de você motivá-la, ela se motiva automaticamente, né? E isso, então, hoje, assim, a gente tem, desde o momento de contratar um funcionário, um colaborador, a gente é muito claro, a gente mostra os nossos valores, né? Eu não convido qualquer pessoa para entrar para dentro da minha casa, mesmo assim, no momento de eu contratar um colaborador, eu vou conhecer esse colaborador. A gente faz um bom trabalho de recrutamento nos últimos anos e estamos sendo muito assertivos no momento de contratar essas pessoas, né? Então, realmente a gente tem o costume de dizer que é uma grande família, porque realmente é uma grande família. Então, assim, ó, a gente aconselha, a gente conhece um filho ou a nossa esposa quando ela não está bem. E quando a gente é próximo ao nosso colaborador, a gente consegue sentir isso nos nossos colaboradores. Então, hoje, infelizmente, eu não consigo estar o tempo todo com os meus colaboradores. Porém, esse trabalho eu faço muito com meus líderes, para que eles possam prosseguir esse trabalho com
os colaboradores deles, com o subordinado deles, né? Então, a gente trabalha muito ombro a ombro, né? A gente fala, o que acontece lá fora é lá fora. Infelizmente, não é assim. A gente sabe quando a gente está com dificuldade lá fora, infelizmente, a gente traz para dentro da empresa. Então, é momento nós, como gestores, como líderes, estar atentos a isso, poder cuidar, a mesma palavra, até já salvamos casamentos, né, com pessoas com dificuldade, por falha de comunicação, de sentar com eles e restabelecer o casamento, e estão aí conosco mais de 6, 7 anos após isso. Então, é isso que motiva as pessoas a se sentirem amadas. E realmente, e nós realmente poder amar essas pessoas. E a questão da remuneração, a gente tem 2 formas. Todos os nossos colaboradores hoje ganham uma bonificação, que vai de 0% a 30% a mais do salário, né? E todo ano essa bonificação é reavaliada. Ou seja, para vocês terem uma ideia, hoje, se nós tiver 92% de taxa de aparição, é 0 de bonificação. Mas o que acontece? Nos últimos 10 anos, a gente nunca baixou de 93,8%. Né? E assim, consequentemente, com nascidos totais. Lá atrás, quando a gente tinha 13 totais, eles ganhavam nota máxima. Hoje, tem que superar os 16. Por quê? Porque a granja foi evoluindo com a qualidade do trabalho, a genética foi nos dando mais esses animais, esses leitão. Então, automaticamente, as bonificações foram mudadas. Então, assim, todos os nossos colaboradores ganham uma bonificação de 0% a 30%, que hoje dificilmente baixar de 20%, né? E isso é por setor. A gestação a gente avalia nascidos totais e taxa de aparição. A maternidade é nascidos vivos e mortalidade, que automaticamente a gente tem o mamado. E na creche, a gente tem, hoje a gente avalia GPD e a mortalidade. E não é que a creche saiu muito bem, eles ganharam muito ponto e a maternidade saiu mal. Não. Eu posso passar isso depois, em particular, porque é meio difícil, o tempo é curto para explicar. Porém, assim, ou todo time, toda granja vai bem, todos ganham bem, ou quando um perde, o outro setor também perde. Para que isso possa ter, para que as equipes possam se interagir, para que eles possam se apoiar. Tem muito, já aconteceu de o Ramon, que é o encarregado da maternidade, falar, Jonathan, preto, na verdade, cara, nasceu 17 vivos essa noite, de 30 partos, não sei o que fazer. Falei, calma aí. Chamei as 2 moças que trabalham conosco no escritório, chamei o pessoal da gestação, falei, pessoal, mamar colostro. Não há nada mais importante do que fazer esses leitão mamar no colostro. Vamos lá. 2, 3 horas. Então, assim, é unido. Ou todos ganham, ou todos perdem. E, além da bonificação, existe um comissionamento para os encarregados de cada setor. Ou seja, a gestação, o encarregado, ele ganha por nascidos totais. Valor X de centavos por nascidos totais. E isso depende muito da média. Ou seja, quanto maior for a média de nascidos totais dele, mais ele ganha por leitão. E assim, o encarregado da maternidade, quanto mais leitão ele desmamar, quanto maior for a média, mais ele ganha. E assim é o rapaz da creche, nosso encarregado, que quanto mais quilos de leitão ele vender, ou seja, quanto menos morrer, mais pesado, mais ele vai ganhar. Então, dessa forma, se precisar entrar meia-noite para atender alguma urgência, a granja está perdendo e ele também perde. Ou seja, nós como granja queremos pagar muito, mas muito mesmo. Eu sei que se eles ganharem, nós também ganhamos. Beleza, Preto. Não sei se essa era a pergunta, Jorge. Acho que era isso aí, sim. Sim. Valeu, obrigado. Vamos abrir espaço para mais uma pergunta aqui. A pergunta da Luana também, a respeito do número de tetas. Você disse que faz a seleção para um número mínimo de 16 tetas, né? É isso? Como é que funciona?
Só antes de você responder, Preto, tem mais duas perguntas aqui, três perguntas da Ágata e do Zé também. Elas vão ser respondidas na sequência e da maternidade no próximo... vai ser, a gente dividiu para quem não participou no comecinho, dividiu hoje, vamos falar sobre a parte de reprodução e dentro de alguns dias, aí com data definida, na semana que vem, provavelmente, sobre o setor de maternidade. Então, a gente pode abordar esses temas aí que a Ágata pediu para a gente na próxima oportunidade, falando do manejo de leitões na maternidade. Beleza, Preto? Então, sobre a seleção de marrãs, se diz que seleciona no mínimo com 16 tetas, como é que funciona isso? Isso, Jorge, esse foi um trabalho que foi implementado faz poucos meses atrás, né? Porque até então a gente não via esse desafio dessa quantidade de leitão no pé da fêmea, né? E hoje, graças a Deus, claro, né? E também um bom trabalho que a Choice vem fazendo, dificilmente tem uma fêmea que não tenha 16 tetos, né? Então, realmente, assim, são pouquíssimas fêmeas, mas não sei dizer em porcentagem, porém, vou levantar esse número de CG36 que não tem 16 tetos. Realmente é um número baixíssimo. Então, é uma grande vantagem da nossa fêmea, que tem um número de tetos grande, bem numerosos. Beleza, ok, então. Felipe, vamos partir para a próxima etapa? Vamos. Voltar aqui. A parte de nutrição dessas fêmeas, né? Que a gente comentou bastante e que, com certeza, o Preto tem bastante a falar, porque foi uma coisa que ele viu, que mudou a granja dele, né? Essa parte aí, quando ele alterou a parte de manejo nutricional ali dessas fêmeas, ele conseguiu ver os resultados dessas marrãs já quase que de imediato, né? Sim. Essa parte, então, de restrição de crescimento a partir dos 100 quilos, né? Para ali para a faixa dos 550 gramas por dia, para ter mais ou menos nos 240 dias 150 quilos, certo? Trabalhar reduzindo esse desenvolvimento muscular, aumentando as reservas de gordura, especificamente a espessura de tocinho da fêmea, né? Em função dos níveis da ração toda, né? A gente trabalhar com essa quantidade, entre 2 a 2,4 a partir dos 100 quilos, para ter esses objetivos de energia metabolizável e lisina, né? Entre 6,400, 7,200 e 11 e 13 gramas de lisina. O que hoje a gente trabalha bastante ou a gente trabalha com a ração gestação, já a partir dos 100 quilos para essas fêmeas, para atingir esses objetivos, ou a gente trabalhar com a ração de reposição com nível de energia e lisina bem próximo da ração de gestação, tá? Aí eu queria a contribuição do Preto aí para falar dessa parte, né, que a gente trabalhou já faz uns 2 anos e meio aí. Sim. Bom, acho que essa questão do que vamos falar agora foi a grande chave virada em 2019 para a Granja São Bernardo, né? Foi aí onde eu e o Felipe tivemos a oportunidade de nos conhecer, né, Felipe? Onde eu pedi socorro para a Choice e eles nos atenderam. Esse trabalho com a restrição nesta fase, a gente já vem fazendo desde o final de 2017, né? A gente até então não fazia medição de espessura de toicinho, nada, porém a gente vinha fazendo aquilo que a Choice, no momento oportuno, tiveram conosco e nos recomendou, viu que tínhamos uma fêmea muito muscular e acabaram nos recomendando e colocamos em prática, né? Mas o que aconteceu? Essa fêmea, no momento da cobertura, o Felipe vai destacar muito mais isso depois, eu quero adiantar quem sabe isso, Felipe, que é importante introduzir isso, estava perfeito. Estava aquilo que nós desejávamos, de 13 a 15 milímetros de espessura de toicinho. Porém, no momento do parto, no momento do parto, ela continuava com os 13 a 15 espessura de toicinho, milímetros de espessura de toicinho, né? Onde a gente teve um problema grandíssimo, muito grande, com o síndrome do segundo parto, no início de 2019,
porque a gente seguiu com o mesmo protocolo nutricional, de racionamento, porém, nós estávamos com quase um leitão a mais no lado por fêmea. É onde a gente sofreu muito, né? E aqui o Felipe nos recomenda, né, de 11 a 13 gramas por dia. Para muitos isso é loucura, né, Felipe? Eu, no momento, quando isso foi recomendado, eu falei, vamos conversar tudo por e-mail aqui, para que isso fique registrado, para que eu tenha respaldo depois. Mas a gente foi muito feliz, e realmente foi uma chave que nós viramos ano passado. Porque os números que nós conquistamos de lá para cá foi algo fantástico, fantástico. Principalmente no segundo parto em diante, né? Porque como a gente vinha tendo esse trabalho já há uns 2 anos atrás, a gente já tinha um número de marrãs, nascidos totais de marrãs interessante. Porém, a gente fez nossos ajustes, até na última visita que o Felipe teve conosco aqui, a gente aumentou um pouquinho, né, Felipe? A nossa fêmea começou a comer, a nossa marrã começou a comer quase 14 gramas de lisina por dia, para que realmente ele pudesse ter mais entre os 14 e 15 gramas, milímetros, por assim, porque no momento do parto, nós não estávamos conseguindo fazer a chegada, né? Então, 11 a 13 é dentro disso, porém, cada granja tem que encontrar a sua realidade. Nós precisou ir aos 14 gramas de lisina digestivo por dia, né? E é difícil, eu já tive em granjas onde não era choice, dando trabalho, é difícil recomendar isso. Porém, quem usa essa fêmea, não é ideia fazer propaganda, porém, quem usa o CG36, dê esse voto de confiança, acredite nesse trabalho, que realmente foi uma chave que nós viramos esse ano, e apesar de toda a ampliação ano passado que a gente colocou 1.400 fêmeas em 20 semanas, nesse partir de janeiro de 2020, começaram a parir todas as fêmeas do segundo parto, e pelo incrível que pareça, eu estou com um leitão fêmea-ano a mais de média no todo o plantel, comparado com o primeiro trimestre de ano passado. Sendo que 40% dos meus partos são fêmeas de segundo parto. Então, realmente, se não tivéssemos tido aquele problema no início do ano, se não tivéssemos pedido socorro para o Felipe, para a Choice, para vir nos dar essa recomendação, quem sabe nossos números também poderiam ser desastrosos, né? Então, realmente, esse trabalho aí de 6,4 kg, quilocaloria de 7.200, de 11 a 13, pode confiar. E é muito legal, porque nós estamos falando em gramas e quilocaloria. Porque falar assim, em consumos diários é difícil, porque, sei lá, coloca 2 quilos para essa fêmea. Se essa fêmea pode estar comendo igual 14, 15 gramas de lisina, como era nosso racionamento, você lembra, Felipe? A gente, além de mexer no protocolo de consumo diário, a gente mexeu na nossa formulação para que realmente ela possa comer de 13 a 14 gramas, e de 6.400 aí a 6.800, que é o que nós fazemos hoje. Damos esse raçamento, Felipe, em 3 vezes ao dia, né? Como eu comentei, a gente não tem um comedeiro para 10 animais, então a gente distribui no piso mesmo, a gente limpa, em 3 vezes ao dia, para que todos possam comer. E como a gente não tem automatizado isso, a gente pesa diariamente as bolsas de ração. Eu tenho 10 fêmeas aqui, tem que comer 24 quilos por dia, em 3 vezes. Então, a gente leva muito a sério isso. Não é, vamos jogar num balde aí, hoje eu dei 30 quilos para essas fêmeas, amanhã eu dou 20. Não, a gente é na pé na letra. São os detalhes finos que a gente vem fazendo para, quem sabe, chegar num... Não vamos falar nível de excelência, mas é isso que a gente busca sempre. Sim, inclusive essa questão do trato aí, você ter comentado, inclusive um ponto legal de discutir, porque a gente entra na granja, nas baias coletivas, na linha de cobertura de marrã, a gente tem uma uniformidade nessas marrãs, assim, excepcional, né, Preto? Uma variação baixíssima de score corporal mesmo, né, de peso, né? A gente vê que as marrãs bem padronizadas, bem homogêneas. Isso mesmo, Felipe, isso mesmo. E como o Preto comentou já um pouco, né? O que a gente encontra de desafio, né? Acaba sendo umas restrições aí para
na parte alimentar dessas marrãs, para elas manifestar, para elas ter um bom desempenho, né, de primeiro parto. Quando a gente trabalha com ração com nível proteico alto, então a gente encontra, às vezes, granjas que produzem a própria reposição na granja, que mantém as fêmeas, as marrãs, junto com os animais de abate até uns 170, 180 dias, aqueles animais comendo uma ração de terminação ali até o 170, 180 dias, né? Ou uma ração de reposição com lisina alta. Então, a gente acaba vendo marrãs ali pré-cobertura bem conformadas, assim, alguns casos parecendo um animal de abate mesmo, né? De tão muscular que esses animais. Outros casos a gente vê a não restrição a partir dos 100 quilos ali. As fêmeas acabam comendo ração à vontade, né? E em função disso, o produtor determina, por exemplo, o peso para a inseminação. Se ele tem uma alimentação à vontade, ele vai atingir esse peso 20, 30 dias antes. Então, ele vai cobrir uma fêmea nova, idade precoce. Ou se ele padronizar a idade, ele vai acabar cobrindo uma fêmea pesada, com 240 dias, 180 quilos, em alguns casos. Aqui, só para ilustrar um exemplo, né, o número no dorso dela é a espessura de toucinho. A gente vê ali a espessura de toucinho de 11 para uma fêmea que visualmente tem um score, essa aqui é uma marrã pré-cobertura, mas visualmente ela tem um score alto. Porém, ela não tem reserva de gordura, é uma marrã conformada, trabalhada com espessura com uma ração com lisina alta, uma ração proteica em quantidade alta. Então, isso aí é o que a gente tenta trabalhar hoje, mudar esse fenótipo da fêmea, mudar esse perfil da fêmea, né? Aqui na esquerda, mais exemplo, né, de fêmea com aspecto muscular. E na direita, isso é uma granja que trabalha com ração de gestação, tá? Com baixo nível de lisina ali. Então, a gente vê as marrãs com outro perfil, com a espessura de toucinho que a gente busca, e com o fenótipo fino ali, comprido, fino, sem aquele desenvolvimento muscular que a gente vê nas fêmeas da esquerda, certo? Então, aqui para deixar como objetivo, né, como que a gente quer essa marrã na primeira inseminação? 140, 150 quilos, tá? 250 dias de idade, de média, sendo no mínimo ali 240, entre 13 e 16 milímetros de toucinho, e a inseminação entre o terceiro e quarto cio dela. Foi até uma pergunta aqui no YouTube, Preto, quando que você começa o estímulo com essas fêmeas? Com que idade você começa a apresentar o macho para elas? Porque em decorrência da idade que você começa, elas vão apresentar esse terceiro, quarto cio ao redor dos 240, 250 dias, né? Isso. Bom, Felipe, a gente começa o trabalho a partir de 170 dias. 170, 175 dias de vida. Perfeito, perfeito. Aqui só os objetivos hoje, quando a gente tem uma marrã bem preparada, bem trabalhada. O que a gente quer nela? Uma taxa de parição de mais de 93%. Isso eu falo somente nas primíparas, tá? Mais de 15,5 nascido total nas primíparas. E a última linha, leitegadas pequenas, que a gente fala, em relação aos nascidos totais. A gente quer que das marrãs, menos de 5% tenham nascidos totais de 8 leitões ou menos. Por quê? Isso mostra que todas as marrãs foram trabalhadas de uma forma homogênea. A gente preparou todas iguais. Porque de nada adianta a gente ter 50% com 16 nascidos totais e 50% com 12, 10. Por quê? Porque a média vai ficar satisfatória, vai ficar entre 15 ali. Porém, a gente vai ter uma perda com essas 50% aí que não foi trabalhado legal, entendeu? Então, a gente reduzir essa desuniformidade de parição das fêmeas é um ponto que mostra que a gente fez uma preparação bem feita nelas. Aqui só para mostrar a questão do peso, né? A gente vê ali no eixo horizontal o peso de cobertura das fêmeas e no eixo vertical a prolificidade dela nos 3 primeiros partos, tá? Em questão de nascidos totais, tá? A gente vê ali, se é um trabalho um pouco mais antigo, a gente vê que as fêmeas ali a partir de 140 quilos têm um nascido total acumulado nos 3 primeiros partos maior, bem significativo, até 2 leitões mais do que as fêmeas de
que foram cobertas leves, tá? Aqui outro trabalho também que foi feito na França, em uma granja nossa, de 1.500 fêmeas, onde mostra a espessura de toucinho que essas marrãs tinham na primeira cobertura e os nascidos vivos dela no primeiro parto. Então, a gente vê ali que as fêmeas que foram cobertas com menos de 12 têm mais de meio leitão menos que as fêmeas que foram cobertas de 12 para cima. Por isso que a gente trabalha com a espessura de toucinho entre 13 e 16, de média, para a gente já considerar essa variação, esse desvio que vai ter entre um lote, né? Aqui da idade de nascidos totais, né? Os nascidos totais em primeiro parto e segundo parto, inclusive desses 3.800 partos, tem alguns um levantamento aí na São Bernardo, né? Mostrando a idade de cobertura das mesmas fêmeas, o resultado delas no primeiro e no segundo parto. Então, quando a gente pega ali as fêmeas cobertas com menos de 240 dias, são fêmeas que tiveram um desempenho menor no primeiro parto e acabaram apresentando uma síndrome de segundo parto, quando a gente compara com as fêmeas de 240 dias ou mais. Né, Preto? Queria até o seu comentário em relação a isso aí, como é que é a idade de cobertura aí das fêmeas, qual a média que você mantém, qual o padrão que você elege sobre isso? Bom, a gente tem a nossa média hoje de 245 dias, né? A gente coloca como regra, lei, vamos dizer assim, não cobrir uma fêmea com menos de 240 dias. Hoje, a gente, ou seja, no 28 dias antes dela ser coberta, essa fêmea, ela sai da recria e vai para a jaula, para que ela possa ter pelo menos 28 dias de adaptação antes da cobertura. No passado, a gente fazia isso 14 dias, só levava para o momento do flushing, mas ficavam 3, 4 dias sem comer e tudo mais, então realmente ela tinha 10 dias para baixo de flushing. Então, assim, esse animal com 220 dias de vida, ela não pode ter menos de 125 quilos. Se ela tiver, nós como temos a nossa própria reposição interna, se ela tem 124 quilos, não é coberta. 124 dias, não é que nós estamos inseminando, cobrindo uma fêmea com 124 quilos. No momento de levar essa fêmea para gestação, que dentro de 28 dias vai ser coberta, ela não pode ter menos de 125 quilos. Né? Então, hoje a gente tem um peso médio de 150 quilos, a gente pesa 100% das nossas marrãs antes de elas ir para as jaulas. A gente tem um GPD médio nesse período de 28 dias, então a gente tem hoje uma média de 150 quilos e de 247 dias, mais ou menos, de vida. Porém, não menos que 240 dias. Então, a gente tenta trabalhar muito ali entre 140 dias e 150 dias de cobertura. Perfeito. Aqui, inclusive, outros resultados, né? Outro levantamento que a gente fez, inclusive a granja do Paraguai aí é a granja do São Bernardo, a granja do Preto aí, do Hugo, onde a gente pegou individualmente a espessura de toucinho nas fêmeas no momento da cobertura, a idade delas e os resultados dessas fêmeas. Então, a gente está ali 250 dias de média, 249,7, 14,5 de média de espessura de toucinho na primeira cobertura, e os nascidos totais dela foram mais de 15,5 ali, que é o nosso objetivo hoje. Então, a gente vê que embasando a questão da idade e espessura de toucinho, consequentemente, a questão do peso também. Tá? Exatamente. E, Felipe, o mais importante ainda, além de ela ter um nascidos maior no primeiro parto, o grande porquê da São Bernardo hoje não cobrir um animal com menos de 240 dias é no segundo parto, onde a gente vê a maior diferença. Até no primeiro parto, tu cobriu uma com 230 dias, 250 dias, é diferença de 0,1, 0,3 leitão. Porém, no segundo parto, é algo assim de quase um leitão. Então, realmente, no segundo parto está o grande segredo dessa fêmea. Sim. Não só no segundo parto. Sofreu no primeiro parto, essa fêmea, o restante da sua vida vai ser um animal com baixo desempenho. Não, é até interessante você comentar, porque a gente vê assim, mas eu vou segurar 20 dias, ele 230, 250 dias.
Qual que é a diferença? Como você comentou, além da prolificidade, que a diferença não é tanta, a gente vê uma retenção das fêmeas cobertas 20 dias depois, 250 dias, comparando com a 230, uma retenção dessas fêmeas mais velhas melhor no plantel. A gente consegue levar ela até 7º, 8º parto ali tranquilo. Acaba que quando a gente cobre essas fêmeas um cio antes, praticamente, a gente tem um descarte quase que obrigatório dessa fêmea, assim, ela não tem a retenção que a gente gostaria, né, que a gente objetivo. Sim. Hoje a gente está em torno de 74, 75% de retenção até o 3º parto. Perfeito. Ótimo comentário isso aí. Essa aqui eu passo a bola para o Preto, porque é uma escola o que ele faz lá na São Bernardo, na parte de detecção de cio e inseminação. Ali é um lugar que para pegar a fêmea em cio, para aprender certinho o momento da inseminação, tudo, é ali que aquela turma da gestação, porque ali são fera mesmo. Deixo com você aí, Preto, para você discutir toda essa parte aí. Perfeito. Eu já adiantei um pouco lá, que a gente acaba, questão de adaptação, nós temos hoje em torno de 28 dias, a gente leva ela 4 semanas antes para o setor de gestação, para que ela possa, nesse período, ter realmente os 14 dias de flush, né? Esse animal vem comendo ali seus 2,4 kg, que é aqueles 13 gramas de lisina por dia e de 6.500 quilocalorias. Durante 14 dias na gestação, já comendo ração gestação, a gente eleva essa ração. A gente sai de 2,4 kg, uma ração um pouquinho inferior que a gestação, mínima coisa, a gente vai para 2,8 kg, né? Para que a gente possa começar a preparar essa fêmea para consumir um número maior de flush, de ração. Então, nos últimos 14 dias, a gente entra com o flush, já uma ração muito mais energética, muito mais pesada, vamos dizer assim. A gente entra com a lactação mesmo, com um pequeno diferencial. E vamos lá. O flushing à vontade, 3 vezes ao dia a gente dá, para que realmente ela possa ter um estímulo maior. Eu sempre comento assim, quando a gente sai de férias, a gente não tem costume de tomar café da tarde aqui na granja, né? Mas quando a gente vai de férias, a gente vai na casa da mãe ou da sogra, você não aguenta mais ver comida, mas chega 3 horas da tarde, tem aquele pão de queijo, um pão. Vou só tomar um cafezinho enquanto você comeu 3 fatias de pão. O que acontece? O estímulo é importante. Então, assim, é por isso que tentar dar 3 vezes ao dia, ou até mesmo mais, para que ela possa comer o maior número possível de flanche nesse momento. E também eu trabalho com o macho, a partir do momento que ela vai para a gestação, temos tudo cio sincronizado, sabemos que vai entrar em cima, porém, mesmo assim, ela tem um contato com o macho 2 vezes ao dia, no período de gestação, nesse período onde ela está na gestação. E vamos lá, momento da inseminação. O grande segredo onde está? Na detecção de cio. Muitas vezes o pessoal, momento de inseminação, todo aquele... Mas a detecção de cio é o segredo. Hoje, aqui na granja, quem é que define, a pessoa que define qual fêmea vai inseminar é aquela pessoa que detectou o cio. Porque ele sabe como essa fêmea estava no momento, né? Porque o que acontece? Quando você vem pela manhã, vamos colocar 8 horas da manhã, essa fêmea não entrou em cio neste momento. Você detectou que essa fêmea estava em cio. Ela pode ter tido ali cio há 16 horas atrás, né? Então, por isso que a gente não tem um protocolo. É cio 12 ou 24 ou o que for. A gente assim, avalia fêmea por fêmea individual, entende? A gente hoje tem uma meta de 160 coberturas semanais, porém, cada fêmea é avaliado individualmente. Nas marrãs, nas leitoas, é muito mais fácil, né? Porque ela tem um cio mais curto, mais visível. Então, o que a gente faz hoje na nossa leitoa, na nossa marrã? Essa fêmea foi detectada que estava em cio pela manhã. O que é avaliado? Comportamento, que é o reflexo ao macho,
coloração da vulva e a gente tem um controle de cio dessas fêmeas lá na recria. Qual que é a duração de cio dessa fêmea? Ah, é 2 dias? Ah, é 3 dias? Então, a gente tem esse controle também na ficha dela, da recria. Bom, entrou em cio, bem travada, com coloração bem rosada, tem muco. Você não sabe que hora essa fêmea entrou em cio. Se ela tem esse comportamento, a gente já faz 0 hora nessa leitoa. Porém, essa leitoa, você toca nela, ela trava. Você tira a mão, está inquieta. O que acontece? Eu não posso avaliar da mesma forma que aquela que eu sem tocar, tá rosada, tá travada. Então, nessa fêmea, eu vou avaliar à tarde, mas quase de certeza eu vou acabar inseminando essa fêmea. Porém, que porcentagem de fêmea que eu faço 0 hora? Ou seja, essa fêmea entrou em cio de manhã cedo, foi detectado que entrou em cio, e eu já insemino de manhã cedo, em torno de uns 30% nas leitoas, isso, nas marrãs. Após a primeira dose, a gente trabalha em 12 horas, nas marrãs. Certo. Já nas multíparas, é um trabalho parecido, porém temos um outro protocolo. Nas marrãs, podemos dizer que temos um protocolo, né? Já nas multíparas, realmente, o que nosso pessoal faz aqui dentro é algo extraordinário, né? Não é por acaso. Sim. Até interessante você ter comentado disso aí. Como você mesmo falou, né? Protocolo para marrãs aí seria detecção 2 vezes ao dia, né? Pegar a primeira dose 12 horas depois da detecção, a segunda e a terceira 12 horas em sequência, né? 24, 36. Como você falou da questão da sua equipe aí, né? Bem preparada, bem em sintonia com essa questão das matrizes para poder avaliar individualmente cada caso, se insemina, não insemina, né? Mas o que mais a gente vê em prática seria esse protocolo aqui, né? Para aquelas fêmeas de DC curto, né? Que acaba tendo um cio mais longo, uma ovulação mais tardia, a gente faria a primeira dose só no dia seguinte, 24 horas depois da detecção do cio. Para aquelas fêmeas mais regulares ali, um desmame de quinta-feira, aquelas fêmeas que dão cio segunda até terça-feira, fazer o mesmo protocolo das marrãs, 12, 24 e 36. E para aquelas fêmeas tardias, né, que dão cio depois de quarta-feira, que geralmente tem o cio mais curto, uma ovulação um pouquinho mais precoce, a gente já bateu a inseminação na hora da detecção. Mas o que eu chamo a atenção é para a detecção de cio, né? Para a gente trabalhar 2 vezes ao dia, né, Preto? Isso é uma coisa que eu e tenho certeza você não abriríamos mão, né? Acho que o Preto teve um problema de conexão aqui, acho que ele já... Vamos aproveitar para fazer algumas perguntas aí, Felipe. O Zé, lá de Concórdia, pergunta por que o protocolo de inseminação a cada 12 horas e não a cada 24? Certo. A questão do protocolo de 12 horas, a gente trabalha para, vamos dizer, garantir que vai ter sêmen viável na hora da ovulação da fêmea. Que vamos supor assim, se a gente trabalhar com um protocolo de 24 horas, a gente pode trabalhar com esse protocolo 24 horas, uma dose por dia. Só que a gente tem que ter como eu deixei ali embaixo, né? A parte de detecção de cio tem que ser bem acurada, tem que ser bem apurada. Justamente para a gente, por exemplo, a gente faz uma detecção na 0 hora, a gente faz a detecção e faz uma inseminação na 0 hora e depois 24. Se essa 0 hora for muito precoce e a gente só der a de 24, a gente vai estar dando uma dose viável para a fêmea, certo? Se a mesma coisa se a gente pegar e fizer a dose 24, 48 horas depois só. O que vai estar acontecendo? A gente pode estar dando uma dose muito tardia para essa fêmea. A de 48, possivelmente, já vai ter passado o período de ovulação. Por isso, a importância da de 12 horas. Se você tem uma detecção de cio bem fechadinha, não tem problema de taxa de aparição,
já está redondinha essa parte, não tem retornos regulares em número alto, a parte de uma inseminação por dia não teria problema. Porém, para ter uma maior segurança, como que eu posso dizer, uma maior segurança, ter certeza abranger mais esse período do éstrus da fêmea, eu recomendaria de 12 em 12 horas. O Preto pode até comentar aí dessa parte também, que foi uma pergunta, acho que seu sinal tinha caído, Preto. Por que fazer a inseminação de 12 em 12 e não de 24 em 24 horas? Acho que o Preto ainda não está aí, Felipe. Não. Depois seguimos com esse tema outra aí. Pergunta aí? Sim, o Arley, um abraço, Arley, pergunta para a granja, mas como a gente conhece um pouco, podemos responder, né, Felipe? O tipo de inseminação que eles usam lá, a inseminação é toda tradicional, né, Felipe? Nada de pós-cervical. A questão deles trabalharem com a tradicional lá basicamente por estoque de macho, né? Eles têm um estoque de macho alto, por conta que eles vendem linha macho lá, eles são representantes nossos no Paraguai, então eles vendem a linha macho, então eles têm macho de sobra na granja. Então acaba que a questão da dose maior de 90 ml, ali 3 bilhões ali, eles conseguem trabalhar melhor. Mas eu não sei, o Preto pode comentar se vocês já trabalharam com a inseminação, acho que ele não está ainda, será que ele já conectou? A questão de trabalhar com a inseminação pós-cervical, mas hoje na granja, acho que já faz mais de 5 anos, né, Jorge? Eu nem sei se já trabalharam com pós-cervical. Não, nunca trabalharam, sempre foi a inseminação tradicional. Então, eles sempre trabalharam com a inseminação tradicional. E o Preto e o Hugo, em time que ganha, não se mexe, né? Esse é o receio deles, né? Não vamos alterar que tá ganhando. Tem outra pergunta, Jorge? Tem bastante, mas eu vou pedir aqui vou colocar meu e-mail aqui para o pessoal, depois eles vão me encaminhando a pergunta. Estão me ouvindo? Conseguir responder. Estamos ouvindo. Preto conectou aqui novamente. Não sei se estão me visualizando. Não, visualizando não, mas estamos te ouvindo normal. Perfeito, vai ficar... aconteceu um probleminha aqui, não sei, ficamos fora uns minutos aí. Nós estávamos lá não sei se damos continuidade. Não, teve uma pergunta ali que eu respondi por você, né? Qual o tipo de inseminação que vocês trabalham na granja e o porquê disso, se tem algum porquê, e por que trabalha de 12 em 12 horas e não de 24 em 24 a inseminação? Sim. Bom, na Marrans, a gente trabalha em 12 horas, porque a gente tem comprovado isso na nossa granja, que o cio das nossas Marrans não tem mais de 48 horas. Né? Então, a gente trabalha em 12, né, que a gente acredita onde existe a ovulação. E a gente hoje, mesmo trabalhando em 12 horas, a gente tem em torno de 2,5 de média de doses por fêmea. Certo, então. Aqui nessas imagens aqui, lá da Granja São Bernardo também, puder comentar um pouquinho, Preto, da apresentação do macho ali, né, da passagem do macho e do pessoal aí. Sei. Bom, a gente faz esse trabalho com o estímulo, com os machos, no dia do desmame. Ou seja, essa fêmea foi desmamada na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira de manhã mesmo ela já tem contato com o macho. E se vê na foto ali que no momento do estímulo são 4, 5, até 6 machos. Né? Nós temos um desmame grande aí, de mais de 100 fêmeas, então para adiantar o trabalho e para que possa ter um estímulo muito maior, a gente chega a trabalhar até com 6 machos no momento de detecção, de estímulo, né? Não no momento da cobertura, né? Mas no momento de estímulo, a gente trabalha até com 6 machos. E se vê na foto que existe, além do macho, o estímulo do macho, tem o trabalho nosso, que é tocar a fêmea, subir nela, tudo mais. Isso é feito de segunda a segunda-feira.
Esse vídeo foi feito essa semana mesmo, né? No momento da cobertura, a gente trabalha com a inseminação tradicional por este motivo, né? Como a gente está fazendo trabalho já do estímulo com o macho, a gente já vem atrás fazendo trabalho de inseminação, né? Porque quem trabalha com pós-cervical, que é muito bom, muito eficaz também, eles entram com o macho, detectam as fêmeas que vão ser inseminadas e após uma hora vem fazer a inseminação, né? Então, no momento que eu já estou fazendo trabalho com o estímulo, eu já estou inseminando. Então, a gente ganha muito tempo. Usamos as mochilas também por questão do estímulo, tudo mais. Com esse trabalho, em 2018, a gente fechou com 96,4% de fêmeas cobertas até o 7º dia. Né? Não tivemos esse mesmo sucesso em 2019 por toda a ampliação, fêmeas de segundo parto sendo inseminadas, já tem uma tendência em ter um cio um pouco mais longo. Porém, fechamos na casa de 95. Perfeito, Pedro. Perfeito. Abordar a parte da nutrição de gestantes, né? Como que a gente veja a parte de nutrição dessas fêmeas depois da cobertura? Felipe? Oi? Eu queria destacar um pouquinho a questão do momento de inseminação das multíparas. Ah, tá. Beleza. Pode comentar. Onde eu comentei que nas marrãs é mais fácil, né? Existe um protocolo mais claro. Já nas multíparas, a forma de avaliar é a mesma, né? Eu não posso avaliar, como eu vejo muitos protocolos, que eu não estou aqui para condenar nenhum, porém posso discordar, de ter o mesmo protocolo para todas as fêmeas, né? Porque o que acontece? Vamos falar de um desmame do dia de quinta-feira, onde sabemos que na segunda-feira é o 4º dia. Eu tenho aqui de 100 fêmeas, 70 eu já tenho que detectei cio pela manhã, né? As pessoas muitas vezes se confundem. Em que sentido? Eu detectei o cio neste momento. Isso não quer dizer que neste momento a fêmea entrou em cio. Então, se eu tenho uma fêmea que tem 14 horas que já tem cio, eu vou dar mais 24 horas? Ou eu vou dar 12 horas? Eu não posso avaliar todas as fêmeas iguais. Então, tem fêmea que no momento que entra em cio, que a gente detecta em cio já na segunda-feira de manhã, que é o IDC4, que a gente sabe que ela tem uma tendência em ter um cio um pouco mais longo. Porém, o que a gente avalia? Essa fêmea, sem mesmo eu tocar nela, já tem reflexo totalmente com o macho. Uma coloração bem rosada da vulva. Bastante muco, a gente já faz. E tem fêmeas que detectei cio agora na segunda-feira de manhã, vou fazer à tarde. E tem fêmeas que eu detectei cio agora de manhã, que eu vou fazer em 24 horas. Então, a gente avalia individualmente cada fêmea, né? A gente conhece a duração de um cio, a gente sabe que vai de 24 horas a 76 horas, porém, a gente não tem no momento ali um aplicativo ainda que a gente consegue descobrir o tamanho da duração do cio dessa fêmea. Porém, o cio da nossa fêmea, da nossa granja, que varia muito de uma granja para outra, por mais que seja a mesma genética, tem essa variação. Mas já fui feliz em algum momento de ir em algumas granjas e trabalhar com esse trabalho e fui muito assertivo, né? Então, tem fêmeas que entrou em cio neste momento, eu vou fazer neste momento. Tem fêmeas que entrou em cio na segunda de manhã, vou dar 12 horas para a primeira dose. E tem fêmeas que vou dar 24 horas, né? E o tempo é curto e não vai deixar eu explicar tudo que é avaliado. Porém, quem sabe uma outra oportunidade. Porém, assim, não existe bem claro um protocolo para nós. Nosso protocolo é conhecer bem o cio de uma fêmea, onde hoje a gente trabalha no máximo em 3,5%, se eu pegar a média dos últimos 10 anos de retorno de cio, não mais que 4%. Então, a gente é muito assertivo no momento da ovulação. E não trabalhamos, por mais que trabalhamos com 12 horas de intervalo,
nossas fêmeas têm 2,5 de média de dose por fêmea. Perfeito, Preto, perfeito. Bom você comentar sobre isso aí, porque para mim, assim, tenho certeza que para você também, é um ponto-chave é a inseminação, né? Sem inseminação, os resultados, sem uma inseminação bem feita, os resultados são prejudicados na certa, né? Bom, dando sequência aqui, agora na parte de nutrição de gestante, né? O que a gente faz com essa fêmea depois da cobertura, tá? Tanto as marrãs quanto as matrizes. E só para comentar, os objetivos que a gente tem: recuperar o score das fêmeas desmamadas no primeiro terço da gestação, aumentar a espessura de tocinho delas durante a gestação para 16 a 18 milímetros, fazer um controle do score corporal delas, evitar um desenvolvimento muscular. E hoje a gente tem cada vez mais incentivado a usar fibra, fonte de fibra, né, de qualidade, principalmente no final da gestação, para evitar quadros de constipação e preparar já essa fêmea para uma capacidade maior de consumo na lactação, tá? Aqui só para mostrar a questão da espessura de tocinho, né? Isso é um gráfico bem legal, que ali no canto direito inferior a gente vê as espessuras de tocinho das fêmeas na maternidade, tá? E o peso dos leitões mamados há 28 dias. Então, a gente vê ali que fêmeas gordas, o que já é meio clássico, né? Com excesso de toucinho ali, acima de 23, 24 milímetros, são fêmeas que produzem menos leite, tá? São fêmeas que acabam tendo um consumo menor na lactação e são as que têm a maior variação de peso, a maior perda de peso na lactação, perda de peso e espessura de tocinho. E uma coisa que às vezes não está tão implícito, mas que a gente constatou também, é que fêmeas com pouca reserva de tocinho, ali menos de 14, têm uma produção de leite menor, apesar de um consumo de ração alto, tá? Então, apesar dela ter um consumo bem mais alto que as outras, ela não tem o mesmo desempenho em lactação que as demais. E quando a gente pega ali na faixa dos 18, 19, 20 ali, é onde a gente tem as melhores fêmeas, que são as fêmeas com maior peso de leitão desmamado, as fêmeas que têm um consumo de ração mediano e a variação de perda de peso e espessura de tocinho também mediano, o que proporciona uma boa condição para essas fêmeas voltarem para a linha de cobertura ali, né, depois do desmame. Tá? Aqui a questão de quantidades que a gente preconiza hoje, respeitando os níveis ali de energia e de lisina, tá? Para marrãs e para matriz. Então, o objetivo ali para marrã, a gente manter uma linha constante, entre 2.200 ali, mais ou menos entre 7.000 quilos, mais ou menos 7.000 quilocalorias por dia, tá? No final, a gente fazer esse aumento, tanto para marrãs quanto para matriz ali, em função do peso da leitegada, isso é uma coisa mais clássica, né? Para atingir 16 a 20 gramas de lisina no final, pensando em função do peso de leitegada. Para matrizes, o objetivo é a gente fazer uma recuperação nos 30 primeiros dias de gestação ali, de 2,5 kg a 3,5 kg de ração, com o objetivo de 7.000 a 10.300 quilocalorias. Tá? No terço médio, fazer a manutenção do score corporal, manter ela ali para não engordar ou para não emagrecer, né, de 6.400 a 7.000 quilocalorias, entre 11 e 13 gramas de lisina. Tá? E no final, a mesma questão do aumento em função do peso da leitegada. Tá? É interessante a gente abordar isso, porque o que acontece? Eu vou comentar para frente. As granjas que trabalham com ração gestação de 0 a 110 dias, nesse terço final, somente faz um aumento ali para atingir esses objetivos de lisina. Tá? Agora, as granjas que trabalham com pré-parto, que às vezes naturalmente elas são uma ração mais proteica, com mais lisina, se a gente fizer esse aumento proporcional ali de 2.700 a 3.200, a gente pode ter um excesso de consumo de lisina, que é um dos problemas que eu vou relatar para frente, que a gente tem encontrado. Tá? Então, aqui só para falar dos terços de gestação, os objetivos em cada terço, a recuperação do score da matriz nos 30 primeiros dias, que é onde a gente favorece o crescimento
placentário para uma uniformização de leite-gado. Eu queria que você comentasse, Preto, como que você trabalha as fêmeas que são desmamadas gordas, as fêmeas que são desmamadas boas e as fêmeas que são desmamadas magras nesse primeiro terço. Perfeito, Felipe. Só para concluir aquilo que valorizar aquilo que você falou, da importância daquilo, eu era um mesmo que tinha muito medo de tocar nisso, porque a gente vinha com números bons. 2018 a gente fechou com 34,3 mamado fêmea-ano, então nós tínhamos medo de mexer no nosso protocolo nutricional, né? Porém, você, como um bom vendedor, porque a gente é vendedor, a gente vende informação para o nosso colaborador, até mesmo para o nosso filho, a gente somos vendedores. Então, você conseguiu você vendeu a ideia para nós, a gente acreditou no trabalho teu e da Choice, e com esse trabalho todo, a gente aumentou mais de meio leitão desmamado, né? Reduzindo nossos custos de ração. Por quê? Porque a gente tinha um volume muito alto de lisina, então a gente reduziu isso, ficou mais econômica a nossa ração. Então são vários benefícios, e é o que a genética nos indica, né? Aquilo que eu comentei lá atrás, que nós, no momento da cobertura da nossa marrã, ela estava perfeita já há uns quase 2 anos, porém no momento do parto, ela continuava com a mesma espessura de toicinho que no momento da cobertura. Então, o que acontecia com essa fêmea? Ela sofria muito na maternidade, ela comia bastante, porém, tudo que ela comia, como você comentou, ela era reserva para ela e não produzia leite. E assim, consequentemente, com todas as outras fêmeas. Quando foi ajustado isso, a gente percebeu que o consumo de ração na maternidade foi menor, a produção de leite foi maior. Então, isso realmente é algo que quero te ajudar com isso, porque realmente foi fundamental na nossa granja. A única coisa que a gente mudou foi na raçoamento da nossa marrã, que a gente dá 2,4 kg para ela, de início de gestação a perto do parto. A gente não teve, a gente muda sim, a gente dá a ração pré-parto no terço final, porém com a mesma quantidade de ração. Só muda porque é uma ração com mais fibra e tudo mais, né? Queria comentar isso contigo. Hoje, nós, nos primeiros 30 dias de gestação, nós não olhamos fêmeas gordas, nós não olhamos, só olhamos as fêmeas magras. O que acontece? Aquela fêmea que está mais fraca, sim, a gente eleva a ração até 3 kg, 3,5 kg, até ela recuperar. Você vai recuperar com 40 dias ou 50 dias, ou até mesmo perto ao parto, né? Porém, a fêmea recupera muito rápido. Nos primeiros 40 dias, ela já está com score muito bom. Por que a gente, no passado, sim, a gente fazia uma restrição já desde o início, porém, depois que a gente começou a manter, tanto para as fêmeas boas quanto para as fêmeas gordas, a gente teve um aumento do leitão ao nascer impressionante. Estou falando de mais de 50 gramas no leitão ao nascimento. Então, ou seja, nos primeiros 30 dias de gestação, todas as fêmeas minhas comem mais de 2,4 kg. Ou seja, as fêmeas que estão com score desejado e as gordas, 2,4 kg. As mais magras, como você colocou, é o momento de recuperar. A partir dos 30 dias, aí sim eu faço uma restrição. Durante aquela semana, eu venho todo dia reduzindo um pouco a ração para que não dê um estresse muito grande. Então, aquela fêmea que estava comendo 2,4 kg, que estava com score corporal desejado, eu venho para 2,1 kg. Já aquela fêmea que está mais cheinha, eu venho para 1,9 kg, né? E a partir do terço final, que a gente usa um pré-parto, que é praticamente com os mesmos níveis da gestação, porém só com mais fibra, a gente eleva apenas para 2,7 kg todas as fêmeas. No passado, a gente ia até 3,5 kg. Não mudou em nada, não mudou nada. Então, o que aconteceu? A gente inverteu. No início, onde é que eu dava pouca ração, eu aumentei 400 gramas, e no final, onde é que eu dava 1 quilo a mais que dou hoje, eu mantive os 2,7 kg. E te comento, Felipe, estou pensando em baixar. Estou pensando em baixar um pouquinho, quem sabe mais uns 200 gramas
para ver o que acontece. Perfeito, Preto. É justamente isso aí, a questão do terço final. A gente atingindo aqueles objetivos, 16 a 20 gramas de lisina, ele não precisa oferecer mais. O peso da leitegada vai ser mantido aí. Hoje você está com 1.400, com praticamente 15 vivos aí, né? Isso mesmo. A gente vê que a quantidade no final não é aumentar, que vai ter um aumento excessivo, vai ter um aumento de leitegada, de peso de leitegada relativamente. Inclusive, é um dos pontos que eu vou comentar para frente, é a questão dos problemas que a gente vê em manejo de maternidade, né? E algo importante é a uniformidade. Eu acho que você vai falar isso agora, que a gente melhorou muito após a espessura de toicinho, e esse primeiro 30 dias, a uniformidade das leitegada foi algo impressionante, onde eu reduzi praticamente 1% da minha mortalidade na maternidade. Não é que era tudo baixa viabilidade, esses leitões. Porém, leitão que nascia com 1 quilo, começou a nascer com 1,2 kg. Aqueles que tinham 800 foram para 1 quilo, né? Então, eu reduzi os pequenos, porém, a minha uniformidade foi muito boa. Exato, era o ponto que a gente ia discutir, exatamente esse ali. O principal problema que a gente vê é quando a gente não realiza a recuperação do score corporal suficiente no primeiro terço, onde está tendo a fixação do embrião, onde está tendo o desenvolvimento placentário ali, e a gente às vezes não fornece o que a fêmea precisa. Um ponto legal, assim, que a gente vê nas granjas, legal não, eu digo de melhora, é aquela fêmea desmamada relativamente gorda, né? Que a gente olha assim, nossa, que fêmea desmamou gorda. E a gente vai lá e reduz a ração dela no terço inicial, já querendo emagrecer ela no começo. Quando a gente vai pegar essa fêmea no final de gestação, na maternidade, a gente vê as leitegadas mais desuniformes nas fêmeas mais gordas. Por quê? Foi aonde a gente reduziu o consumo dela. Já ali no quadro do meio, a questão do consumo insuficiente ali no terço médio, onde a gente às vezes trabalha com programas 1.800 kg ali em função dos níveis da ração, menos de 6.000 quilocalorias para a ração. Isso não é energia nem de manutenção para a fêmea. E a gente acaba emagrecendo essa fêmea. Nessa fase, sim, eu recomendo o controle de score corporal de fêmea gorda. Nesses 28, ali, 30 a 85 dias, a gente trabalhar com um pouquinho menos para aquelas fêmeas gordas. A gente não tem prejuízo na uniformização e no peso de leitegada. Tá? Outro ponto também que a gente vê bastante é rações de gestação com mais de 0,7 de lisina digestível. A gente vê a fêmea na gestação, ela vai aumentando o score, quando a gente pega espessura de tocinho, não tem. E esses 3 problemas juntos é a consequência, a baixa espessura de tocinho, a baixa reserva corporal que essa fêmea vai ter durante a lactação. Então, o que acontece? Vamos ter baixa produção de leite, vamos ter uma fêmea em catabolismo, uma fêmea que vai começar a degradar, além de não ter reserva de gordura, vai começar a queimar excessivamente a sua reserva, sua reserva muscular, né, seu tecido muscular. E quando a gente chega nesse ponto, a gente tem todo o prejuízo sequente, né? A gente tem fêmea que não cicla, fêmea com IDC alto, fêmea que dá nascido total menor, tudo por conta do desgaste. O Preto é prova disso. Um lote de maternidade que é desmamado ruim, ele marca no calendário dele, daí 3 meses é a semana que pare menos, né, Preto? Exatamente, Felipe. Você falou o que era a nossa granja há algum tempo atrás. A gente olhava assim, o score da fêmea estava perfeita, porém era um animal muscular, né? Então a gente foi corrigindo. Hoje a gente, nessas fêmeas onde foram mal preparadas, a gente vê, parece que ela está um pouco mais cheia, é até assustador às vezes. Porém, esses animais vão sair dentro de 1, 2 partos, né? Então, começando a ter um trabalho bem feito lá com a marrom, com a espessura de toicinho desejado no momento de cobertura. E chegar aos seus 17 milímetros de média aí no momento do parto, você resolve o teu problema de todo o teu plantel, né? E com isso, aqui que você falou de muitas gestação com mais de 0,7 de lisina, a gente era uma dessas grandes. Com isso, a gente reduziu o custo da nossa ração.
né? E a gente precisou aumentar um pouquinho o consumo, põe de uma ração mais barata, né? E realmente não é questão se a ração vai ser mais barata ou se vai ser mais cara. O que importa, assim, é aqueles leitão saindo mais pesado na maternidade, né? E aquela fêmea comendo menos naquela maternidade, porém produzindo mais leite. Sim, exatamente. E aquilo que você falou, Felipe, eu acho que eu falava muito isso no passado, até antes de eu trabalhar na maternidade, que gestação era o coração, né? Daí, quando eu fui conhecer uma maternidade, e hoje, como gestor, eu vejo, se a maternidade não preparar essa fêmea, se a maternidade não cuidar dessa fêmea, não estimular o consumo dessa fêmea, a gestação não faz milagre nenhum. Entende? Se essa fêmea não sair... eu consigo ver assim, ó, como é que vai ser dentro de 4 meses os meus nascidos? Eu olho para os meus desmamados no momento. Como é que está o peso? Com que média? O meu peso, estou com problema de diarreia, estou desmamando leitão aí de 5 quilos, algum pouquinho, 5 quilos, 300, 5 400, com pouco leitão, vai nascer pouco leitão. Né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, você olhar para a maternidade hoje, você vai ver tua gestação, tua maternidade de 4 meses de novo. É interessante você já deixar essa ponta solta aí, porque vai ser o próximo tema da live nossa. A gente vai soltar os detalhes mais futuramente, que é justamente maternidade, né? Trabalhar toda a ponta de maternidade, desde o recém-nascido até a parte de alimentação dessas fêmeas. Outro problema que a gente encontra, foi até uma pergunta aqui do YouTube, né? O consumo excessivo de lisina e energia após os 85 dias. É fatal a gente ter problema de congestão mamária. Às vezes aquela granja vem trabalhando com 2 kg, 2,2 kg de ração gestação até os 85 dias. Muda para uma ração pré-parto, bem mais rica em lisina. Às vezes 0,8% de lisina digestiva. E além de trabalhar com a lisina mais rica, a gente trabalha com a quantidade 20%, 30% maior, 2.800, 3.200 de uma ração bem forte. É fatal, 3, 4 dias antes do parto, lá na entrada da maternidade, essa fêmea está com congestão mamária. Aí, uma vez um teto com congestão com edema mamário, a gente não recupera esse teto nos partos seguintes. Então, a busca nossa de reduzir isso aí é bem, bem importante, tá? Outro ponto, também vou comentar e queria que o Preto complementasse, é a fibra na gestação toda, mas principalmente no final da gestação. A porcentagem de fibra, a gente melhora o trânsito intestinal dessa fêmea. Como a gente inclui fibra, a gente consegue trabalhar com uma quantidade um pouco maior para estimular essa fêmea a ter um melhor consumo na lactação, em alguns casos. A gente evita a constipação, melhora o consumo de água, diminui o natimorto ali por evitar a constipação no momento do parto. Então, assim, a inclusão de fibra eu acho muito importante. Queria que você desse um comentário nisso, Preto. Felipe, não, acho que você foi muito assertivo. Acho que é isso mesmo. Quando a gente aumentou, depois de uma visita que a gente fez para nossos irmãos argentinos, não podemos tirar o mérito dele também, a gente trouxe essa informação de lá, até mesmo por mais que já estava no manual de vocês, mas nós somos meio teimosos, nós gestores, né? Nós não queremos sair da nossa área de conforto. Então, a gente foi lá, a gente viu que eles faziam... Eu pensei, que milagre que eles fazem para tirar leitão com 6,5 kg com 21 dias, mamando mais de 13 leitão. Né? Então, eles colocavam um número muito mais alto de fibra. Para quê? Para não ter problema aí de constipação na fase de gestação, né? E também para que possa, como o volume vai ser maior do consumo dessa fêmea, para que eu possa estar preparando essa fêmea para lactação, para que ela possa consumir muito mais ração no período de lactação. Acho que é isso mesmo, Felipe, a importância na fibra, na fase final da gestação, sem dúvida é excepcional, é importantíssimo. Perfeito. Só para finalizar essa parte aqui de gestação, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, tem 2 perguntas do Arley. Qual que é a fonte de fibra que você trabalha hoje? Qual é a matéria-prima? E quantos tratos faz na gestação, nas fêmeas gestantes por dia?
Acho que seu microfone está desligado, Preto. Oi, Felipe, a gente já usou farelo de trigo, já usou aveia, né? Hoje a gente está trabalhando com casca de soja, né? 50% e outros 50% é um produto chamado Arvocel, né? Ele é uma fibra sintética, que é de uma árvore, então, para quê? Porque senão, se eu precisar trabalhar com essa fibra sintética, eu preciso usar um volume menor. Eu consigo usar um volume menor, que ele consegue diluir mais. Porém, já usamos todos, trigo, aveia, porém, nós somos mais, hoje com a casquinha de soja, a gente percebeu uma melhora. Tá, o risco de micotoxina também é menor, né? Não, perfeito. E da questão de tratos que ele perguntou, quantos tratos por dia nas fêmeas gestantes? Assim, do 0 até os 90 dias, a gente dá uma vez ao dia, né? A partir dos 90 dias, já no flushing, a gente dá 2 vezes ao dia. No passado, a gente chegava até 3 vezes ao dia, porque ela tinha que comer mais de 3,5 kg, né? Porém, como hoje a gente dá 2,7 kg e 2,4 kg para as marrãs, até eu poderia chegar mais, Felipe, 2,4 kg para nossas marrãs, eu só não tenho esse aumento, porque se eu aumentar um pouquinho, eu tenho um problema de leitão muito grande ao nascer nas nossas marrãs, e aí precisamos entrar com toque e tudo mais, e este não é o nosso objetivo. Não, então, assim, no preparo, a gente trabalha com 2 vezes ao dia. Primeira hora da manhã e final do dia. Perfeito. Aqui só para ilustrar, né? À esquerda ali, 2 fêmeas com um perfil, um score bom para fêmea de 100 dias, porém ali no número, no dorso dela, a gente vê a espessura de tocinho delas abaixo do ideal, que são fêmeas musculares, né? Fêmeas que vieram preparadas com uma ração de alta lisina. Da gestação também comiam mais lisina diária do que o necessário e não ganhavam gordura. E na foto da direita, um clássico exemplo de edema mamário ali, causado por excesso de energia e lisina nos últimos 30 dias. Tá? Para encerrar, deixar aí a foto do chefe, né? Do Dr. Hugo. Mas é isso aí, eu queria agradecer, né, todo mundo que teve aí, participou. Eu acompanhei aqui pelo YouTube, a Ágata da Nutria, mandar um abraço para ela, o Rafael Frank, lá de Cafelândia, foi meu supervisor de estágio curricular quando eu estava na faculdade. Vou mandar um abraço aí para todo mundo que aguardou, e estamos abertos a perguntas aí, né? O Jorge, eu não sei se tem alguma pergunta aí. Como é que tá? Oi, Felipe. Sim, tem várias perguntas. Vamos pegar algumas aqui. Vamos lá. O que a gente não conseguir responder, vocês podem mandar para o meu e-mail ou para o e-mail da Choice aqui, que a gente passou aqui no chat do YouTube. Então, vamos lá. Qual o percentual de fibra que o Arley perguntou? Ele perguntou sobre o tipo de fibra e tal, mas qual que é o percentual recomendável, Felipe? Hoje eu recomendaria, a recomendação seria 20% de inclusão de fibra natural. Aí tem as fibras sintéticas, que cada uma tem a sua recomendação, né? Mas falando de fibra natural, em torno de 20%, farelo de trigo, casquinha de soja, o que for. Tá? Outra pergunta aqui dos nossos amigos do Uruguai, um abraço, doutor Carlos. Ele pergunta se a falta de exercício da fêmea gestante pode ajudar a causar o edema de Hoover. A falta de exercício, no caso, não vejo isso como uma causa, não. Felipe, para complementar aí, que na verdade, assim, no volume, no momento de preparação da fibra, é sim os 20% que a gente usa, né? Mas uma fibra efetiva equivale a 5%, no nosso caso. Ok. O percentual de fibra bruta. Você falou 5%. Exatamente.
Ah, tá. Perfeito, perfeito. Não sei se era isso que o Arley tinha perguntado, mas eu não respondi, ainda bem que você complementou. Perfeito. Ok. Aqui outra pergunta. Felipe, a recomendação é comer até o parto 2,4 quilos? 2,4, 2,5? Isso vai variar, como eu disse, em função do nível de lisina dessa ração pré-parto, né? Se esses 2.400, 2,5 não for suficiente para estar ali no mínimo 16 gramas de lisina, a gente faz o ajuste para isso, né? O preto, como ele disse, ele trabalha com 2,4 especificamente nas marrãs, porque se ele aumentar mais, ele já teve experiência com isso. Ele vai ter problema no parto dessas marrãs. Elas vão parir leitão de 1,5 kg para cima, e aí é natimorto, é perda, às vezes acontece até de morrer fêmea, né? Então, esse é o caso, né, Preto? Nós aqui trabalhamos até os 110 dias, mais ou menos, dando o pré-parto. Por mais que essa fêmea, quando ela entra na maternidade, a gente segue dando o pré-parto até o dia do parto, a gente tenta levar tudo na ponta da caneta, ou seja, não é porque entrou para a maternidade, tem facilidade de dar lactação, então a gente continua dando o pré-parto, porque questão de nível de fibra, tudo mais, você vai ajudar para não ter problema de constipação, né? Porém, a gente reduz na fase final. Na verdade, a própria fêmea, ela reduz o consumo no nosso caso. Ela vai comer ali seus 2,7 kg que ela vem comendo, ela vai comer seus 2,2 kg aí, porque ela automaticamente, ela restringe a sua alimentação. Na nossa realidade, né? Conheço os granjas que até um dia antes do parto dá 3 quilos e eles não têm problema, né? Porém, a minha realidade, se eu dar isso, eu vou ter um grave problema. Exatamente, pegando a deixa aí, a gente tem granjas que trabalham com menos e mais e o resultado é o mesmo. Só que para a granja que trabalha com mais quantidade no fim, se a gente reduz, a gente tem um problema, e se a granja que trabalha com menos, a gente aumenta, a gente tem outro problema. Então, vai com a realidade da granja. Mas, como eu disse, sempre basear pelos níveis da ração que você trabalha para atingir os objetivos recomendados, né? Sim. O que a gente faz para ajudar no momento do parto, a gente, um dia antes da previsão do parto, a gente dá 200 gramas de açúcar para a questão de glicose, energia nela no dia do parto, né? Então, a gente tem alguma coisa para, quem sabe, em vez de aumentar a ração nesse período, que automaticamente ela restringe, volto a repetir, mas, porém, se ela fosse comer os 2,7 kg, eu particularmente não daria, né? Pois é o nosso caso aqui na nossa granja. Quem dá 3 quilos, 3,5 kg, não estou dizendo que está certo ou quem está errado, né? Na nossa realidade, a gente não dá esse excesso de comida. Jonathan, outra pergunta aqui que mandaram pelo WhatsApp. Qual que é o principal motivo de descartes de fêmeas aí na granja? Produtividade. Hoje, como temos... Eu vou dar exemplos onde eu já caminhei, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer. Conheço os granjas que eles não conseguem, eles, descartar as fêmeas. Elas se descartam. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de parição muito baixa, eu não posso descartar a fêmea na minha maternidade, senão eu não vou ter alvo de cobertura. Como nós aqui temos uma taxa de parição de quase 95%, eu consigo, pensando num alvo de cobertura, que eu vou ter uma perca de 5%. Hoje, praticamente, 70% dos meus descartes são por baixa produtividade ou por fêmeas velhas. Se eu pegar o sistema hoje, uns 50% do meu descarte é por fêmea velha, que elas chegaram no seu 7º, 8º, 9º parto. Quer saber? Obrigado, já nos rendeu muito, porém, ela poderia chegar até o 10º parto por sua produtividade. Mas eu sei que ela come mais na maternidade, ela pode trazer um leitão menor ao nascer, pode correr um risco maior de um aborto, ou até mesmo números maiores de mumificado e natimorto na maternidade. Mas não por produtividade.
né? Mas hoje, assim, se tem uma fêmea de 3 partos que não está produzindo, eu mando embora, né? Eu mando para descarte. E nós, hoje, na CG36, trabalhamos com 45% de reposição interna. Ou seja, trabalhamos com um número baixo de descarte. Porém, a gente é muito assertivo. A gente pode escolher qual eu quero e qual que eu não quero no meu plantel. É vocês, né, que escolhem a qual fêmea vai ser descartada, né? E não elas que decidem, né? Sim. Jonathan, outra pergunta que enviaram aqui por WhatsApp. Qual que é a taxa de anestro, ou melhor, qual que seria a taxa de aproveitamento das leituas aí, depois que passa pela seleção, até a cobertura? Qual que é o aproveitamento e qual a taxa de anestro que você tem na granja, das leituas? A partir dos 170 dias, ao momento de cobertura, vamos ter aí uns 90% aproximadamente. Ou seja, um 10% de anestro, não nos piores casos, A gente tem aí 30 coberturas semanais e coloque que cada 15 dias a gente tem uma fêmea. Então, é menos de 5%. E outra pergunta aqui, qual a taxa de reposição anual da granja, Jonathan? Você, lembrando que a tua granja ela é parte multiplicadora e parte comercial, né? Maior parte comercial, na verdade. Nós temos hoje, como comentei no início, 20% de avós, né? Nesses 20% de avós, a gente trabalha com 60% de reposição, que é a recomendação da genética, da Choice. E nas fêmeas comerciais, a gente trabalha com 45%. Ou seja, no final desse pacote todo, a gente trabalha hoje com 50%. Porém, já trabalhamos abaixo de 44%, né? E por que a gente trabalha com esse objetivo de alcançar os 55%? Porque senão eu vou ter fêmeas velhas no plantel. Porque ela é uma fêmea muito resistente. Às vezes o pessoal me pergunta, descarta muito por problema com fêmeas com casco, problemas de aplumo? Eu falo que hoje é um dos potenciais, ou é um dos benefícios dessa fêmea é que ela é rústica, ela realmente aguenta, né? No nosso caso, na nossa realidade. Então, hoje, se eu fosse trabalhar com só fêmeas comerciais, trabalharei com 45% a 50%, não mais que isso. Mais uma pergunta aqui do Alan, lá de Videira. Alan, um abraço. No flushing, no pós-desmame, você usa açúcar on top? Até o Jonathan podia fazer o comentário da granja dele e o Felipe também passar a experiência dele, a nossa recomendação. Sim. A gente usa 20 quilos por tonelada de açúcar no flush. E na maternidade a gente usa 10 quilos, ou seja, a gente usa 2% no flush e 1% na lactação. É até interessante esse ponto aí, porque é uma discussão, né? Felipe, o que você recomenda? Uma ração de gestação, uma ração de lactação para flushing pré-desmame? A diferença básica da ração de lactação para de gestação é a energia, a lisina também, mas falando de energia, a ração de lactação tem 200, 300 quilocalorias a mais que a ração de gestação. E o objetivo do flushing é fazer essa fêmea ter um aporte energético quanto maior possível. O problema está quando essa fonte de energia, não o problema, mas a chave está quando essa fonte de energia da ração de lactação, qual é a origem dela? Por exemplo, se for uma ração de lactação com inclusão de óleo, que é uma fonte energética de origem lipídica, a gente não tem o efeito glicêmico constante, né? Os picos de glicemia no flushing, né? Que é o objetivo. Quando essa ração de lactação, como o Preto falou, é a questão do açúcar, a gente tem esses picos. Aí convém você usar uma ração de lactação.
Do contrário, seria uma ração mais energética, porém a função dela, comparando com a ração de gestação, não seria tanto. Nesse caso, eu recomendaria uma ração de gestação com um aporte de açúcar ali, 300 gramas de açúcar por cima ali, tá? Nós hoje, sim, a gente precisou, não tinha como usar nem a gestação e nem a lactação. Poderia usar, mas como comentei, como a gente está em ajuste, trabalhando em vírgulas, né? A gente montou uma ração flush, onde que ela tem a lisina da gestação e a energia da maternidade, né? Então, aquilo que o Felipe comentou, o grande segredo do flushing não é a lisina, e sim a energia, né? E o consumo à vontade, né? A gente recebeu perguntas aqui. Manuel Marcondes perguntou qual o teor de lisina digestível da gestação. Hoje a nossa recomendação é de 0,5% a 0,6%, tá, de lisina digestível na ração de gestação. Tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. O Arley perguntou novamente aqui qual o sistema, o Preto pode responder, se é climatizado as instalações de maternidade e gestação na sua granja, Preto? Sim, a nossa maternidade a gente climatizou faz 3 anos, 100% climatizada, e a nossa gestação a gente tem o galpão de cobertura, ou seja, até pouco tempo atrás elas ficavam 40 dias no galpão de cobertura e iam para o calor. Hoje, com toda essa ampliação, a gente consegue deixar até os 70 dias dentro do galpão de cobertura. Felipe, mais algum comentário? Jonathan? Não, tranquilo. Antes de finalizar, tenho certeza que a gente não falou muita novidade, né? Praticamente, eu já ouvi falar, assim, em algumas oportunidades que eu tive, que fala que choveu no molhado a tua visita, né? Porém, aquilo que eu recomendei, na nossa granja a gente tira 34, e naquelas granjas 26, né? Não estou dizendo que quem é bom ou quem é ruim. A questão, o que a gente vai fazer com todas essas informações? Né? A gente tem a opção de guardar no braço ou colocar em prática, ou tentar ver o que convém colocar em prática, né? Que um dos grandes, eu digo assim, um dos grandes segredos nossos aqui da granja é executar, é a persistência, que é a maior dificuldade de nós gestores, principalmente nós gerentes, não querer comprar as ideias, eu falo por mim, entende? E quando comprar, dar seguimento, criar hábito nas equipes, né? Posso dizer, no passado, aquele manejo de fechar leitão no escamoteador, até uns 6 anos atrás não existia isso. A gente implementou. No início foi muito difícil, até as pessoas comprarem a ideia. Porém, hoje, a grande maioria não sabe que algum dia atrás não se fazia isso, né? Então, assim, o que realmente, para nós refletir, vamos fazer com toda essa informação, né? Então, assim, realmente, não é que tudo aquilo que foi falado hoje aqui, que nós somos os donos da verdade, porém eu falo com muita propriedade, porque eu sei o que nós éramos e onde é que nós estamos hoje, e sabemos que não vamos parar por aí, que eu sei a equipe que eu tenho, eu sei para quem eu trabalho, né? Que vai nós vamos até onde nossa cabeça permitir, né? Então, enquanto eu ver gente desmamando 37, nós não vamos parar por aqui, entende? Porque eu sei que nós temos que melhorar como pessoas, nós temos que melhorar como gestão e entender que nós, como gestores, nós temos gestão de números e nós temos que liderar pessoas. Então, que realmente nós possamos pegar todas as informações, gerir, ver o que daquilo ali posso tirar e, como líderes, implementar dentro das nossas granjas. E, o mais difícil, dar seguimento. Em alguns momentos, com tudo isso, vamos ter que tirar pessoas, porque tem aqueles que não vão querer colocar em prática, não vão comprar ideia. Porém, a vida só começa quando a área de conforto termina, né? Então, a gente tem que executar, temos que seguir.
É isso aí, Jonathan. Eu acredito que as evoluções de manejo a gente vai sempre abordando, vai estudando, o Felipe vai pesquisando sobre isso, mas o mais importante é fazer isso acontecer, né? E fazer com que isso permaneça, né? Sem dúvida. A gente escuta bastante, né? Não tem malabarismo dentro de uma granja. É fazer o arroz e feijão muito bem feito, a gente alcança, né? A gente consegue isso aí, que é a dificuldade mesmo, né? Mas... A nossa próxima live ali, a gente vai falar de algo extraordinário, que nunca se foi falado, que é de colostro. Mas não existe ainda hoje uma outra fórmula, um outro segredo, a não ser cuidar da maternidade. Porém, nós vamos dar exemplos práticos de como colocar em prática, como fazer as pessoas levar. Como nós hoje aqui nascendo 2.200 leitão por semana, a gente garante que 100% dos nossos leitões mamem um colostro. A gente pode ir para casa, dormir e saber, meus leitões mamaram um colostro hoje, entende? Exemplos práticos, com imagens, como realmente a gente pode colocar isso em prática. Então, quero motivar todos que possam participar dessa próxima live, que realmente vai ser, acho que, muito produtivo. Jonathan, obrigado pelo lembrete. Então, nos próximos dias, a gente vai passar para vocês data e horário. O local vai ser o mesmo. Então, nos vemos em breve. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Jonathan. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Jorge. Uma boa noite. Obrigado todo mundo. Obrigado, Preto, aí pela disponibilidade, tá? Obrigado, Jorge, aí. Obrigado. Queria mandar um abraço aqui para a Tenente Paloma também, que ela lá da granja de Pirassununga, da Força Aérea. Ela me mandou mensagem aqui no WhatsApp, agradecendo a live. Para o Diogo, lá de Tu, o pessoal lá da Iane Agropecuária, lá de Tu também. Um abraço a todo mundo, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.